Então vamos lá. Luiz, prazer estar com você. Sempre um prazer falar com o gestor mais longevo da indústria de fundos brasileira, o que significa também dizer que é um dos melhores em performance, né? Senão não teria chegado até aqui em tanto tempo. Então, queria te ouvir um pouco aqui, Luiz, se pudesse contar para a gente um pouco sobre a tua visão de 2022 e 2023, né? O que você vê de perspectiva. 2022 foi um ano marcado por enormes desafios, talvez entre para a história como um dos anos mais difíceis para os ativos financeiros nos últimos 50 anos. O que a gente, enfim, surpresa inflacionária, guerra na China, guerra na Rússia, lockdown na China, foram alguns dos fatores aí que atrapalharam essa dinâmica de recuperação e crescimento. E queria te ouvir um pouco sobre qual a tua visão disso para frente, como você está olhando aí a Verde, qual o cenário que vocês estão traçando para 2023 nesse ambiente. Bom, começando aqui pelo cenário global, bom, eu diria que a gente passou em 3 anos por 3 Black Swans consecutivos, né? Assim, é raríssimo um evento dessa natureza ocorrer, né? Dado como Black Swan tem uma possibilidade pequena de ocorrer, que foi a Covid, depois a inflação, né? Que você pode dizer que veio da Covid ou não, e a guerra Rússia-Ucrânia disruptando a cadeia de energia no mundo, né? É muito raro acontecer uma coisa dessa, né, num período tão curto de tempo, né? Eu diria assim, olhando assim do ponto de vista passado aí da Covid, né? Eu diria assim que foi um milagre a gente ter saído dessa da maneira como saiu, né? Saiu positivo, né? A vacina ficou pronta em menos de 8 meses, né? A humanidade se salvou de um evento que podia ser catastrófico, né? E ficamos bem, mas com as consequências disso na inflação. Os bancos centrais e os governos deram incentivos, digamos assim, absurdamente altas, né, no fiscal e monetário. E quando tudo isso passou, ou estava passando, ainda veio a guerra na Rússia. Então, o mais importante do mundo hoje, a guerra na Ucrânia, desculpe, eu falei da guerra na Rússia, a questão de as consequências da inflação, né? Quer dizer, os bancos centrais passaram de um momento, digamos, inicial de achar que a inflação era uma inflação só de bens, né? Depois só de bens e commodities, e porquanto inflação de bens e commodities, o dia que a cadeia produtiva e o mercado voltasse e tivéssemos de volta serviços em vez de unicamente compra de bens, a inflação cederia naturalmente, mas não foi o que aconteceu, né? Os estímulos foram tão fortes e o mercado de trabalho nos Estados Unidos está tão tight, né? O que é um bom motivo, ter um pleno emprego não é um mau motivo, que a inflação saiu completamente de controle e os bancos centrais saíram de um mood denial para um mood calmo, preocupado, e agora estão no mood panic total, né? Então, certamente, o nível de juros atuais nos Estados Unidos vão provocar uma recessão no que vem. Os mercados já sentiram isso parcialmente, né? Eu diria assim que para o tamanho, quando você pensa assim, um juro nos Estados Unidos saindo de 0 para algo como 4,5, 5 em um ano, né? Um ano, lembrando que até o ano passado estava 0, é algo assim que com essa dimensão a gente não lembra de ter visto, né? E claro, isso está tendo consequências, mas eu diria assim que até agora, né, as consequências são brandas, né? Quer dizer, quando você pensa assim, o Fed vai pivotar, né? Ou vai panic. Gente, com o S&P a 4.000, eu duvido que ele vá fazer a conta neste nível. O que o mercado está começando a precificar, tanto em rates quanto em renda variável, é a recessão do ano que vem, né? Então, é um ano difícil, onde não existe uma obviedade de investimento, né? Então, vamos dizer, a renda fixa como uma asset class nos Estados Unidos
que estava completamente abandonada, né? Quando você pensa assim, em juros extremamente negativos e baixos entre 2008, non-stop até 2021, isso provoca mudanças, né, na mentalidade do investidor. Quer dizer, o investidor que desconsiderava caixa e bonds, né, money market bonds, virou uma asset class relevante, né? E ainda eu acho, né, que essa troca, né, de posições aplicadas em ações para renda fixa americana, digamos, você vai comprar um bond de qualidade aí de 4, 5 anos, beirando 5% ao ano, o que é uma taxa enorme, né, dado que isso andava baixíssimo por mais de uma década, ainda não provocou o efeito suficiente, né? A migração está sendo muito lenta, a queda de preço de imóveis já aconteceu, mas os aluguéis, que são onde se mede a inflação nos Estados Unidos, não é por housing, ainda não cederam, né? Então a gente ainda tem um lag de time, ou seja, no final, né, a minha recomendação nesta ótica ainda seria ou ficar em caixa por algum tempo, esperando o mercado cair, ou comprando algum bond de duration curta, né, esperando o melhor momento para se entrar em ativos de renda variável, né? Assim, in a nutshell, eu diria isso. Eventualmente, se a gente voltar para essa discussão de quem é a culpa da inflação, depois do que a gente está falando, que isso é uma teoria macroeconômica, onde existem diversas interpretações, a gente volta depois. Então, eu, no momento, recomendaria cautela, por hora. Da linha de cautela, você pode comentar um pouco, Luiz, você que foi um dos principais traders de ouro do país, né, no passado, e hoje você ainda carrega uma posição relevante de ouro no fundo, qual que é o racional da tua visão para essa commodity e para se manter no ativo? Hoje é interessante que eu carrego posições de ouro e petróleo, né? Então, o nome do fundo sendo verde, né? Agora virou verde, amarelo e negro, né? Eu não sei se tem algum time de futebol, né, com a camisa verde, amarelo e negro, mas é onde nós estamos hoje, né? Eu diria assim, o ouro, né? Eu passei a década de 80 inteira operando e vivendo do ouro, né? O ouro era aquele ativo no Brasil que tinha 1.001 utilidades. E era a única moeda, né, que o Brasil tinha que era cotada pelo dólar de verdade, né? A gente esquece isso, né? Porque isso ficou long time ago, né? Desde o começo dos anos 90. A gente não tem mais isso. Então, o ouro era importante para os brasileiros, porque era o único jeito de você ter dólar, né, na cotação livre, comprada de uma maneira oficial. Dito isso, né, eu acho que eu fiquei assim um longo tempo sem ver ouro. E hoje, assim, o meu motivo para acreditar no ouro como uma nova reserva de valor relevante, né? Então a gente tem uma posição no fundo, porque pela questão geopolítica, né? Quer dizer, se você olhar pela ótica do que aconteceu, né, como consequência da guerra da Ucrânia e o bloqueio dos ativos russos, né? Não estou criticando, né, o que o governo americano fez, assim, no sentido, talvez fosse necessário bloquear as reservas russas, né, mas não dos cidadãos russos, né, digamos assim, não de pessoas, porque você começa a levar essa discussão daquilo que serve de reserva de valor. E para os bancos centrais hoje, de países que não mantêm uma boa relação com os Estados Unidos, ou que possivelmente têm medo de não ter uma boa relação no futuro, né? Hoje é a Rússia, a China, claramente, né? E estamos falando também de, eventualmente, Middle East, em alguns outros blocos. O ouro é uma reserva de valor relevante, porque o ouro pode ser transportado fisicamente, né? E a verdade é que os bancos centrais estão aumentando as reservas de ouro, né? Esse é o motivo porque o ouro não está sendo cotado hoje a 1.300, 1.400. Que se você modelar, né,
o ouro pela taxa de juro real americana, né? Quer dizer, o ouro valia lá 1.700, 1.800, com uma taxa de juro negativa na Europa, uma taxa de juro real negativa e nos Estados Unidos por um longo tempo, a taxa de longo prazo. O ouro hoje devia estar bem mais baixo do que está. E por que não está? É porque os bancos centrais estão comprando, ainda estão comprando timidamente, né? Você vai pegar aí no mês de outubro, os bancos centrais compraram 2, 3 bilhões de dólares em ouro, o que para o ouro é um número forte, mas se você pensar no total de reservas de ouro que o mundo tem, incluindo reservas de mineradoras, né, que ainda não foram descobertas, é um número da ordem de 11 trilhões de dólares. Né? Curiosamente, o valor de todas as criptos juntas, né, antes do sell-off, também valia, né? Hoje vale muito menos, cerca de 11 trilhões de dólares. Dito isso, né, a China, né, gera de reservas, né, novas todos os meses, eu não tenho o número exato, mas alguma coisa como 500 bilhões de dólares. Quer dizer, se a China quiser comprar um pouco mais em ouro para ter ele físico, que certamente ela está fazendo e fará, o ouro vai subir muito de preço. Né? Não é que ele vai disparar, não é que você vai decuplicar o valor do ouro, mas, na minha opinião, ele está fora de lugar, né, pela beleza de um ativo que pode ser transportado. Né? Vamos dizer assim, toda essa mentalidade mundial de você ter euro e dólar como reserva de valor, pagando juros nominais muito baixos, é porque esses ativos de governo americano e Europa são ativos que tinham muita segurança. E essa segurança agora, nessa nova geopolítica do mundo, mudou de patamar, né? Não é mais o que se imaginavam antes do que tinham, né? Então, eu ainda acredito que o ouro, vamos dizer, vai voltar a brilhar e vai subir razoavelmente de valor quando as taxas de juros dos Estados Unidos caírem. E é bom ter algo no portfólio. Perfeito. Isso poderia fazer entender, então, que dentro dessa tua análise hoje, os fatores geopolíticos, demográficos do mundo estão mudando de eixo e o que foi, de fato, também um catalisador importante para o crescimento global, né, nos últimos 20 anos, urbanização, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a globalização. Você enxerga um cenário desse cenário sendo desfeito, quer dizer, a gente vai ter menos globalização, menos integração e, por isso, a gente deveria enxergar o mundo, ativos como o ouro, por exemplo, se valorizando à frente. E quais você acha que seriam os catalisadores à frente para esse crescimento global nas próximas décadas? Bom, assim, em termos de geopolítica, uma outra consequência, né, seria que os Estados Unidos e a Europa, principalmente os Estados Unidos, vão querer depender menos da China. Né? Só que isso é muito difícil, né? Porque a China, né, o preço e a quantidade de ativos, né, de industriais que a China produz é tão alto, né, que, vamos dizer, tirar a dependência dela de uma hora por outra não é possível. Né? Esse é digamos assim, um issue que vai ser resolvido em 10 anos. Né? E a China, evidentemente, na margem, né, ela precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisa dela. Eu acho que os americanos vão começar a diversificar a produção deles para outros países. Eu consigo ver alguns beneficiários claros, né, como Índia e México, e o Brasil também. Né? Se o Brasil se comportar bem, digamos assim, razoavelmente, e conseguir deixar a sua indústria mais competitiva, né, com a vida menos complicada do que é hoje, do inferno trabalhista e fiscal, poderia se beneficiar disso também, essa conjuntura, né, de ser um país naturalmente exportador de commodities e um lugar que ainda tem, né, uma base de ativo industrial, mesmo sendo muito reduzida nos últimos 30 anos, mas ela pode ser melhorada rapidamente, um beneficiário da história. Né? Agora, em relação à China, né, o maior desafio que existe hoje
e um fator de maior preocupação é o demográfico, né? Quer dizer, a China passou, né, curiosamente, em menos de uma década, de o governo chinês passou por décadas limitando o número de filhos por família, né? Até pouco tempo atrás, a China queria um filho por família no máximo, e hoje a demografia dela está desesperadamente ruim, né? O pós-Covid na China acelerou esse trend demográfico de maneira assim que para 2100, né, já tem gente dizendo que os Estados Unidos vai ter mais habitantes que a China. A China pode cair de 20% a 40%, e os Estados Unidos, que tem muita imigração, né, ela está paralisada no momento pós-Trump, pós-Covid, a população vai crescer muito ainda, né? Então, isso cria na China, vamos dizer assim, um problema pior do tamanho do mercado imobiliário, né? Quer dizer, a China tem um mercado imobiliário que é o maior do mundo, mas se você esquecer o maior do mundo, porque a China é muito grande, podemos falar em percentual do PIB. O estoque de imóveis de famílias na China é um número entre 300 e 400 do PIB, né? Pra você ter uma ideia, esse número nos Estados Unidos, né, que é um país onde 65%, 70% das pessoas possuem uma casa, né, porque o sistema de financiamento de mortgage é muito fácil e tem incentivos fiscais, tem 150% do PIB em imóveis, que é o normal. O Brasil, por exemplo, é um país que o estoque de imóveis não chega nem a 100% do PIB. Eu diria assim que este problema, né, e dado que para piorar muito isso, o chinês, né, praticamente toda a poupança das famílias chinesas é no imóvel, né, por alguns motivos, né, eles não confiam do governo, não confiam na moeda, não querem deixar dinheiro em banco e não podem comprar ativos no exterior, pelo menos o chinês classe média. Então, toda a poupança está em imóvel, e os imóveis não tiveram na China nenhuma crise até hoje de cair de valor. Que toda crise que vem, o governo chinês entra com medidas fortíssimas, né, de incentivo, incentivando os bancos a emprestarem mais, criando facilidades, que o mercado nunca teve sequer uma grande correção, né? Então, esse é um grande perigo do mundo, né? E aí tem perigo, obviamente, para minério de ferro, metais, etc. Mas é uma crise, todo mundo, eu sempre acreditei, todo mundo acredita que você não deve apostar contra a China, né, porque o governo pode tudo, o governo pode consertar qualquer situação, mas eu acho que isso tem um limite, e esse limite está chegando perto. Não vou dizer que é amanhã ou depois da manhã, não consigo imaginar o time, mas ele não está tão longe dos dias de hoje. Eu diria talvez 5 anos, para aparecer uma crise imobiliária muito forte. Luiz, falando um pouco da carteira, do fundo, você comentou um pouco, né, desse momento tá mais leve em bolsa, globalmente, você comentou um pouco de ter um pouco mais de ouro, tá short em duration, né, nos bonds, um pouco mais em caixa. Qual que deveria ser a cara do fundo verde olhando aí para o próximo ano deveria ter menos bolsa do que historicamente você teve? Deveria estar de fato mais em caixa? Como é que você está imaginando a tua carteira para frente? Vamos lá, assim, o verde hoje, né, ele tem aproximadamente 15% de exposição à bolsa, né? E essa exposição, ela é de um tamanho abaixo, né, da média. A média é entre 20 e 25, o que acabou sendo bom, né, porque a bolsa caiu muito nos últimos 2 anos, mas mesmo esses 15% machucaram muito fundo, né? E aí, digamos assim, existe uma razão clara, né, de análise, de uma autocrítica minha, né? Se eu voltasse a julho 21 e olhasse os valuations, né, da Bolsa Consumer Brasil, vai esquecendo Petro e Vale, né, esquecendo as empresas de commodities, estava muito cara, né? Estava mesmo, né? Hoje,
essa carteira caiu assim do pico de juro 21 até agora, alguma coisa como 30%, e hoje, de fato, ela parece bem barata, né? Quer dizer, como é que você mede, né, que os ativos brasileiros estão baratos, né? Porque na bolsa não é tão óbvio, né? Primeiro, claro, quando você vê uma NTNB, né, do governo pagando aí 6,20, né? Esse custo de oportunidade subiu muito, né? Vamos lembrar que a gente estava aí, antes de começar a pandemia, nesse juro da B50 a 3,5, né? Hoje ele está a 6. Só que esse estrago, né, no valor presente dos ativos, ele já foi feito, né? Não adianta você querer trocar agora e vender. Mas tem coisas na bolsa, por exemplo, vamos pensar assim, coisas fáceis, né, que não dependem muito de você analisar crescimento, etc., né, competição. Pega, por exemplo, duas empresas do setor elétrico que são large cap, né? Como exemplo, Equatorial e Energisa, né? Hoje, o modelo dela marca, né, o valuation dela, dando um yield de IPCA mais 11, né? Ou seja, 6 pontos acima da NTN. Isso é muito raro de se ver. Normalmente, esses ativos premium, né, eles operam com 2%, 3% de prêmio em relação ao NTNB, porque são ativos líquidos muito grandes e seguros, né? Você começa a ver, a gente não tem fundo imobiliário, porque fundo imobiliário é mais alguma coisa para pessoa física, todos eles dando yields hoje de 10%, né? Você pode escolher laje corporativa, pode escolher galpão de logística, outros, né? Dando aí 10, 11% ao ano, isento de imposto, né? Temos, obviamente, né, um CDI aí de 13,75, que também é uma taxa altíssima. Então, os ativos estão largados, né? Não tem, assim, nenhuma perspectiva de curto prazo de uma melhora, a não ser, né, uma eventual surpresa de entrada de dinheiro de gringo, né? Assim, que eu estou dizendo, nós brasileiros não vamos fazer essa mudança, porque a maioria dos investidores brasileiros, né, essa chamada, eu chamo isso, né, de personalité, cada banco tem a sua carteira, né, do investidor médio, né, que tinha pouco acesso à renda variável até 3, 4, 5 anos atrás, e com a modernização do sistema, né, e o surgimento de facilidade, aquilo que se chama, e juro baixo, né, de financial deepening, esse financial deepening levou, né, milhões de investidores menores a comprar ativos de renda variável e hoje estão no prejuízo, né, um prejuízo razoável, e eu acho que esse desalento, né, demora uns anos para passar. Então, se o fundo hoje tem 15% em bolsa, em companhias que a gente gosta muito, 85% basicamente a CDI, assim, a gente não tem posição ativa no exterior, na verdade o fundo tem uma estratégia de hedge, né, que isso não é, assim, fugindo, né, do binômio renda fixa e ações, que a gente sempre tem, né? O Fundo Verde, digamos assim, criou, né, o seu track record e a sua notoriedade fazendo a mesma coisa nos últimos 26 anos. A gente tem uma carteira de renda fixa e equities e procura fazer hedge, né, nos mercados de câmbio, de juros no Brasil e no exterior, para exatamente num ano como esse, né, de 2022, que foi muito ruim para a Bolsa, o fundo ainda assim está razoavelmente acima do CDI, né? Então, esse mix de posição que a gente tem hoje é comprado na inflação de Brasil até 2035, né? E vendido no dólar, ok? Basicamente, né? Isso a gente acredita, quando a gente falar de Brasil, eu explico melhor a estratégia por volta dessa operação. Além disso, né, a gente tem uma posição de 6, 7% do fundo em petróleo, né, porque a gente acredita que os Estados Unidos já, evidentemente, bater, né, na Rússia, vamos dizer, economicamente, já vendeu 40%
do estoque dele das reservas de petróleo. Gente, 40% é um número enorme, né? Ele não vendeu os 40% este ano, ele vendeu 35 e 5 ele tinha vendido no ano passado retrasado. É um número muito forte, né? Num mundo onde a China já via consumindo menos petróleo, né, por ter fechado a economia. Então, se você junta a China consumindo 1,5 milhão de barris a menos e os Estados Unidos vendendo estoque, provocou esse sell-off no mercado de petróleo, justamente que é um jeito, né, de atingir, né, a Rússia e baratear o preço da energia, tirando o staying power do Putin. Então, assim, eu acredito que muito abaixo disso o petróleo não vai, né, tanto é que as curvas de petróleo já estão em contango, né, não estão mais em backwardation, tem uma oportunidade e temos uma posição de ouro. Basicamente, na nutshell, é isso. Legal. Você falou um pouco aí da tão sonhada vinda do gringo aqui para comprar uma parte dos nossos ativos. O que você acha que muda na percepção do investidor internacional do ponto de vista de responsabilidade fiscal, a questão da PEC que foi discutida e aprovada ontem no Senado, a visão dele do ponto de vista fiscal, nós estamos acomodados, na visão dele pouco importa do governo que a gente veio para o governo que a gente está entrando, você já tinha tido um estouro lá no passado de 200 bi, agora nós estamos indo para mais 145 bi, isso pouco importa para o investidor internacional, ou isso é de fato algo que ele vai prestar atenção e eventualmente vai atrasar a entrada desse investidor internacional aqui? Bom, primeiro, assim, o investidor internacional, teoricamente, né, quando a Rússia já era uninvestable, a China agora é uninvestable, né, não sobrou muito lugar para ir. A gente está ganhando por WO. Tem a Índia, né, que é um país complicado, mas é investable. O outro grande beneficiário é o México, né, pela proximidade dos Estados Unidos. Acho que nessa cadeia industrial de longe, né, o México é o que mais vai se beneficiar, mas o Brasil também. Agora, a pergunta é, bom, por que o gringo não entrou, né? Vamos dizer, desde as falas do Lula, a Bolsa está caindo sem parar, né? E o investidor não entrou. Eu acredito que, primeiro, exista o fator calendário, tá? Digamos assim, o fator calendário, ele é importante, né? Um ano que está todo mundo, a grande maioria dos fundos e das carteiras das famílias estão perdendo dinheiro, né? Razoavelmente esse ano. Então, ninguém abre book, né? Em dezembro, né? É esperar o ano acabar, aí você já tem um book novo, né? Deixou o book lá para trás, é outra vida, começo do ano, vida nova. Então, a gente vê isso, nesse ano aconteceu muito isso em janeiro, né? O Brasil, esse ano, vamos dizer, recebeu um recorde de FDI, né? Um recorde recente, o Brasil recebeu investimento em ações, né? Alguma coisa como 100 bilhões de reais, é um número de 20 bi de dólar, não é grande coisa, mas se você pensar, vamos ganhar por WO, se 1% do dinheiro que ia para a China vier para cá, já é muito mais do que isso, né? Então, eu acredito que o gringo entre, porém, né, a outra preocupação do gringo não tem nada a ver com isso, tem a ver com o desenrolar das eleições no Brasil. Quer dizer, o gringo está esperando o presidente de fato tomar posse, né? Que da maneira como se pensava, ele tinha muito mais medo de golpe do que o medo real, do medo que nós brasileiros acompanhamos. Foi muito tenso observar todo esse processo político, com as ameaças constantes à democracia do presidente Bolsonaro, que não se materializaram, mas o gringo é janeiro, né? Agora, dito isso, né, acho que é importante um pouco falar também da parte fiscal, né? Evidentemente, se você pegar, digamos, o populismo, né, do Bolsonaro no último ano, mais essa PEC que com todos os penduricalhos, né, se passar desse jeito, ela é de 175 bi, mas tem um monte de rúbricas, né, de extra-teto, pode chegar a 200 bi. Então, a gente chegaria a um Lula mais Bolsonaro de 350 bi. Então, a gente entra, em princípio, ceteris paribus, né, o ano de 2023, com um déficit primário de -2 e com juro mais alto. Isso é preocupante para a gente, é preocupante para o gringo, dependendo da PEC,
a gente corre o risco de ser downgraded por alguma agência de rating, isso não está no radar, né? Mas isso é um problema, né? O presidente do Banco Central ontem, né, na ata do Copom, evidentemente que vocês viram isso, fez um warning, né, de que ele está preocupado com as taxas, com o fiscal, e isso acaba significando um juro mais alto, né? Com um juro mais alto, que é uma característica, né, do juro nos governos do PT, né? O equilíbrio macroeconômico num governo do PT, dado que ele gasta muito mais, é juro mais alto e inflação mais alta, né? O que não é bom para a economia. Mas, então, se assim é, qual a lógica do Lula de pensar desta forma, né? O Lula acredita piamente, e foi o que aconteceu nos anos de 2003 a 2010, nos dois primeiros mandatos dele, no começo, né, do governo da Dilma, que gastando o PIB sobe, né? É uma maneira simplista, né? Que quando você gasta, o PIB sobe, né? O Lula sempre diz, gastando muito, aumentando salário mínimo, aumentando o salário dos servidores públicos, etc. As pessoas vão da classe D para a classe C, essas famílias, então, consomem muito mais, né? Isso, obviamente, funcionou razoavelmente bem por muitos anos do governo Lula, tanto é que todo mundo, nós, empresários, trabalhadores, etc., toda a sociedade tem uma boa imagem do Lula, né? Ninguém se preocupava nisso, mas se você pensar o que eram os gastos no governo Lula nos 8 anos, né, com exceção do primeiro ano, era 6,5%, 6,9% de aumento dos gastos públicos federais todos os anos, né? E aí você fala assim, bom, que número dá isso, né? Em dinheiro de hoje, não estou dizendo isso aqui, não foi o que aconteceu neste dinheiro lá atrás, mas extrapolando para um governo que tem um gasto de 20% do PIB, né? O gasto total do governo é 35% do PIB, mas só do governo federal é 20%, você tem aí 7% de 20, né, de 2 tri, que é 20, o PIB é 10 tri, 20% do PIB, que é o gasto federal, é 2 tri, 7% de 2 tri dá 140 bi por ano. É como se uma PEC desse tipo, né, fosse aprovada por 7 anos consecutivos. Mas naquela época deu certo e funcionou, né? Dito isso, eu acho que o gringo vai entrar anyway, né? Porque o governo tem formas de mitigar com receitas extraordinárias, nem que seja for once, né? E, assim, de agora eu acredito claramente que o ICMS dos combustíveis não vai ser renovado, né? Só isso dá de 50 a 60 bi para o governo. A preocupação que tem é o que fazer com os caminhoneiros, né? Porque na gasolina é fácil, no diesel é difícil, né? Então, esse é o desafio. E o outro desafio é aumentar a arrecadação do governo. O governo tem alguns hubs, né, que ele pode aumentar isso sem uma reforma tributária mais ampla. Nesse cenário que você traçou, como é que você enxerga o ambiente de privatização e continuidade das concessões aqui no Brasil? Bom, isso infelizmente vai sofrer, né? Talvez privatizações, talvez concessões, né, dado o sucesso estrondoso das concessões de saneamento, né, e a importância disso no Brasil, acho que isso ocorre, né? Concessões de rodovias, né? Eu acho que segue, né? A gente não só vai ter isso, mas vai ter isso com apoio muito maior do próprio BNDES, né? Vamos dizer isso, o Lula acredita nisso e o Mercadante disse isso claramente ontem. Então, eu acho que isso vai acontecer, né? O que o PT não quer, o que o Lula não quer, é perder o poder indutor do desenvolvimento nas estatais. Então, como ele olha o parafiscal, né? Isso é o parafiscal. Como o fiscal tem algum controle, porque a gente mal ou bem tem um teto de gastos, aonde dá para expandir é no crédito, né? E aí você tem BNDES, Caixa, Banco do Brasil e Petrobras com balanços saneados, né? Nunca tiveram tão bons da herança, né? Da parte econômica do Paulo Guedes, né?
Então, o Lula encontra isso muito saneado, né? E com bala para colocar, assim, saiu um estudo de um banco outro dia, dizendo que esse número, se juntar todos os agentes econômicos, pode chegar a 2 tri, né? Já a Petrobras, ela vai entrar claramente no ramo de energia limpa, no ramo de energia alternativa, né? Espero que a Petrobras não cometa os erros do passado em refinarias, né? Mas acho que esse erro está aprendido, mas vamos dizer assim, ela vai virar uma empresa de energia, vamos dizer assim, muito mais ampla do que a gente vê hoje, né? E eventualmente atuando até em alguns aspectos de infraestrutura. Vai desempenhar então um papel importante nessa transição energética. Você acha que isso pode prejudicar muito os projetos já em curso no Brasil, dos privados? Quer dizer, pode jogar muito para baixo a tiro o retorno desses projetos? Olha, eu acho que nos que estão aí, tá tudo bem, né? Mas provavelmente, quando o governo entra com a mão pesada nisso, né, ele vai aceitar taxas de retorno menores mesmo. Isso eu concordo com você, daqui para frente. Perfeito. Luiz, nós estamos chegando ao fim da conversa. Não sei se você quer fazer alguma consideração final, algum ponto que a gente não tenha passado que você queira comentar. Não. Tá, tudo bem. Bom, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer falar com você, Luiz. Obrigado, Maurício. Obrigado. Obrigado ao Safra. Obrigado. Maravilha. Papo